Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2020, e numa outra realidade em que não tem o coronavírus, já estamos no meio de um feriado. Estamos tecnicamente dentro do meio de um feriado prolongado, né? Esse 2020 que nos prometeu vários feriados prolongados. Amanhã é 21 de abril, né? O feriado de Tiradentes, mas também a data de aniversário da minha querida Brasília, que sou de lá, para quem não sabe. E também a data da morte do Tancredo Neves, né? Não sei se você tem idade para lembrar disso, mas quem tem idade lembra da conjuntura dessas três datas, que me causa uma certa apreensão sempre que a gente vai chegando perto do 21 de abril. Mas o fato é que hoje é dia 20 de abril e tem uma trivia que eu aprendi por conta do dia 21, que normalmente é o dia de número 111 do ano. A não ser em anos bissextos, como é o caso de 2020, tem 366 dias, portanto, o 111º dia de 2020 é exatamente hoje, o dia 4/20. Também tem isso, né? Hoje é dia da Marcha da Maconha, que infelizmente não pode ser realizada na rua, por motivos óbvios, né? As únicas pessoas que fazem marcha atualmente são os idiotas que apoiam, ou os mau caráteres, né? Acho que no fim das contas é isso. Mais do que burrice ou loucura, é mau caratismo mesmo. E gente que tem a cabeça lavada por esses mau caráteres. Né? Mas a marcha da maconha não dá para ser feita na rua, então o combinado é colocar um pedaço de pano verde nas janelas para mostrar para a vizinhança a sua consciência sobre a importância da legalização da maconha. Né? Não só se você é usuário, né? Acho que é mais do que isso. Né? Quando você fala em legalizar a maconha, você fala em, primeiro, diminuir o número de prisões, depois aumentar a captação de impostos para quem pensa só em grana, que é importante também, mas não é o motivo principal. Melhorar a qualidade do produto e fora as mil outras atribuições que a maconha tem associada a ela. Né? Não sei se vocês sabem, né? Mas a história da proibição da maconha tem muito mais a ver com o monopólio de jornais. O William Hearst, que era o personagem que o Orson Welles se inspirou para fazer o Cidadão Kane, uma espécie de Roberto Marinho ou Assis Chateaubriand do começo do século nos Estados Unidos, resolve bater de frente com alguns de seus concorrentes que imprimiam jornais em papel feito de cânhamo. E aí ele resolve, esses mesmos concorrentes produziam seu próprio papel, e no fim das contas vender jornal é vender papel. É, ele resolve transformar esses caras não só em párias, mas também em vilões, em fora da lei. E aí as plantações de cânhamo que eles tinham para produzir papel, de uma hora para outra ficou vilanizada, aproveitando ali a tensão entre o México e os Estados Unidos que tinha no começo do século, né, a guerra entre os dois países, e todo o estereótipo pejorativo em relação aos mexicanos. Né? Toda a coisa do la cucaracha, que mexicano é preguiçoso, que índio é preguiçoso, né? Aquela velha história que no Brasil a gente também sabe que teve isso, quando na verdade são os índios mesmo que sabem das coisas e o tempo das coisas. E era preguiçoso porque não se deixava escravizar, né? Também tem isso, não que os negros deixassem, mas isso é outra discussão. O fato é que foi por causa disso que esse cara inicia uma campanha para proibir a maconha, usando o consumo recreativo da maconha como carro-chefe dessa proibição, que tinha outros motivos. Né? A maconha, inclusive, está sendo pesquisada como possível aliada aí na cura do Covid, né? O vírus dessa pandemia bizarra, porque, enfim, tem qualidades medicinais que ajudam na respiração. Né? Vamos torcer para isso acontecer, mas mais do que torcer, vamos espalhar essa palavra, vamos conversar com pessoas que ainda têm preconceito para saber que é uma porra de uma planta, cara, não é uma droga pesada, sabe? Infelizmente ainda tem gente que pensa assim, mas felizmente cada ano a gente vai avançando. Põe um pano verde na janela, usa a hashtag baseado em fatos, que é a hashtag que o pessoal da Marcha da Maconha está usando, e salve 20 de abril. A dica de hoje é curtinha e tem a ver um pouco com a dica que eu comentei ontem.
de olhar pela janela. Tem a ver com contemplar, perder o foco um pouco, saca? A gente fica muito focado em pequenas coisas e acho que chega uma hora que é legal perder o foco. É um papo que tem a ver com meditação, saca? De tipo, ficar um pouco de perna pro ar e esquecer um pouco o que está acontecendo, saca? Em algum momento do dia você consegue fazer isso. Não necessariamente dormir, não necessariamente calcular esse tempo, 1 minuto, 10 minutos, foda-se. Vai no teu tempo aí, deita, deixa rolar, respira, taca. Isso vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, a gente não sabe o que vai acontecer depois, não adianta ficar tentando elocubrar, vamos voltar em agosto, vamos voltar em dezembro do ano que vem, vamos voltar em 2024, esquece isso. Esquece, a minha dica é essa. Tira um tempo ali só para esquecer, ficar zen, numa boa. E vamos ao disco do dia, né? Segunda-feira é dia de disco, será que eu já estabeleci essa regra? Não lembro. Mas enfim. Dusty in Memphis, descasso, descasso, descasso. Dusty Springfield era uma cantora pop no começo dos anos 60, inglesa, né? E ela tinha completamente uma paixão pela soul music norte-americana. E resolve gravar esse disco aí, de quando é? 68? 67? Não lembro certinho. Não tem aqui. Tá, poxa. Como pode, cara? Não tem isso. A minha edição é um repress. Então não tem aqui fácil. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha salvo aqui. Pera. Ah, tem aqui. O disco é de 69. Janeiro de 69. Um disco capricorniano. E você pelo menos conhece uma música desse disco, que é a música que o Tarantino usou em Pulp Fiction, a música tema da Mia Wallace, Son of a Preacher Man. Aliás, parêntese breve. Hoje começa o curso do Tarantino, que eu estou dando ali na Casa Guilherme de Almeida de graça, e se você se inscreveu, deve estar recebendo um e-mail com as instruções para assistir a primeira aula. Se você não recebeu esse e-mail até o final do dia, me dá um salve aí que eu vejo o que aconteceu, beleza? Fato é, a Dusty queria gravar um disco nos Estados Unidos, um disco de soul com a Atlantic, que era a gravadora da Aretha Franklin, que é o principal ídolo dela. E ela entra em contato com os caras da Atlantic, a saber especificamente o Jerry Wexler, que antes de ser produtor era jornalista, é o cara que cunha o termo Rhythm and Blues, e o Tom Dowd, e os dois caras são tipo lendas da música gravada, mais do que da soul music. Gravaram com quase todo mundo daquela época. E os dois conseguem, eles juntam a banda que acompanhava o Wilson Pickett, uma banda que eles já gravavam há um bom tempo, e chamam ela, além de chamar compositores norte-americanos foda, assim, aquele papo do Brill Building, não sei se eu já comentei sobre isso aqui, nomes como o Jerry Gaff e a Carole King, depois eu vou falar da Carole King aqui outro dia, Butch Bacharach, Randy Newman, sabe? Uns caras bem foda para fazer umas músicas incríveis e gravar com esses músicos que tocaram também com vários outros caras foda. E ela grava esse disco que é irrepreensível, de ponta a ponta. Recomendo que você ouça o disco agora, põe o disco para tocar. Inclusive hoje está um dia um sol bonito, sol de outono. Põe o som para rolar na casa e tenho certeza que você vai se apaixonar. A minha música favorita é The Windmills of Your Mind. Arraso, desbunde. Vale muito ouvir. E tem uma curiosidade também que foi a Dusty que deu o toque no pessoal da Atlantic, que tem essa banda nova aí que está começando na Inglaterra. Dá uma sacada aí, com um amigo dela tocava, o John Paul Jones. E a Atlantic, a partir da dica da Dusty, assina com o Led Zeppelin no final dos anos 60. Bom, vamos à dica de hoje. Temos um convidado mais que especial, um amigo e ídolo também, como se todos meus amigos. Oi, tá aqui ele. Pessoal, olá, Ale, Matias, tudo bem? Edgar Escandurra. Então, cara, eu sou o Edgar Escandurra. Aqui atrás de mim está o Jimi Hendrix, um pouquinho mais lá está Charlotte Gainsbourg, em cima está o logotipo, o símbolo mod. Aqui está uma bandeira de São Paulo meio destruída. Aqui uns discos de ouro do Ira. Ali um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, que é Blow Up, que é um dos filmes espetaculares. E eu tenho, assim, queria dar 2 dicas para vocês aí na quarentena. Uma é Netflix, que eu acho que a maioria das pessoas tem, né, nas suas casas, para poder assistir.
É uma série ou uma minissérie, eu não sei porque eu vi numa, tipo, nessas que as pessoas chamam de maratona, né? É um filme chamado Freud, eu acho que é uma produção alemã, se não me engano. Alemã, austríaca, não sei, mas é muito legal porque além de ter dados da biografia do Freud, né? Sigmund Freud, é uma história, é uma ficção que tem muitos episódios metafísicos, então tem momentos meio de terror, os atores são excelentes e é uma série, olha, eu vi, comecei num horário da noite e acabei na madruga, né? É muito legal, cara, eu recomendo, acho muito bom. E uma outra dica que eu tenho para dar para você é uma dica sonora. Puta, eu não achei o disco aqui, porque é aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente vai procurar as coisas e não acha, mas é um disco, é um cara chamado Joe Meek. Joemeek. Esse cara é um produtor que ele morreu, acho que foi em 62, 64, não sei, no máximo. Então ele produziu muita coisa nos anos 50, ele pegou o comecinho do rock and roll, né, esse rock and roll daquela invasão britânica, lá no comecinho. Inclusive ele dispensou uma fita dos Beatles, quando ele estava com muito trabalho, ele pegou aquela fita dos Beatles, olhou e falou, ah, puta, quem são esses caras? E jogou fora, imagina. Só que tirando esse episódio lamentável da vida dele, ele foi um excelente produtor, muito inovador. Ele está em várias coletâneas de música eletrônica dos primórdios, né? Porque ele fazia muitos experimentos, ele produzia, ele fazia milagres, né? Naquela época de recursos tão poucos. Então tem um projeto dele, que você acha, acho que em todas as plataformas musicais aí você acha, que se chama I Heard a New Word. Joe Meek, I Heard a New Word. É um trabalho que ele foi encomendado, acho que por alguma marca de discos, de som, quando começaram a fazer os primeiros trabalhos estéreos. Então tem muitas viagens, você põe um fone de ouvido, você vê passando uns sons aqui que vão para o outro lado e tal. E muitas experiências com velocidade de gravação. É maravilhoso, cara. Joe Meek, procure esse cara, não só esse disco, mas as coisas que ele produziu. Tem coisas muito lindas, muito, muito mesmo, assim. Inclusive aquela música Telstar. Total. É uma música muito forte, um rock instrumental que muita gente tocou, né? É meio caretão, mas tem um puta timbre legal. E o outro é o disco do meu amigo Leno, que é vida e obra de Johnny McCartney, que é um disco espetacular. Eu acho que esse disco é dos anos 70, produzido pelo Raul Seixas, que ele assina, acho que é como Raulzito, que ele deve assinar, não tenho certeza. Mas tem músicas muito lindas, eu dou um destaque aqui para a música que chama Deixo o Tempo Me Levar. Uma música romântica, lenta, que tem um solo de trombone, eu acho, no meio, que me dá vontade de botar uma guitarra lá no meio. E ele virou meu amigo, porque esse cara é um Modfather. Os caras falam que eu sou um Modfather, mas eu acho que ele é um Modfather. O cara é genial. Tá, essa dica. Leno, ele é um cara da Jovem Guarda, começou lá na Jovem Guarda, tinha a dupla, né, Leno e Lilian, Pobre Menina, tem algumas músicas, né, sabe que ele fez versões do Small Faces, né, e virou meu amigo, cara, a gente começou a trocar umas ideias. Esse disco é lançamento da 180, junto com a Record Collector. Bom, vinil, ninguém vai sair na loja para comprar e correio deve estar meio devagar. Mas vocês acham isso nas plataformas aí, né? Deezer, no Apple Music, Spotify, tá bom? Então é isso, cara. Essas são minhas dicas. Fiquem em casa, se cuidem. Ali tá um Napalm, aqui tá um quadrinho do meu filho, capa de um disco do Ira, trabalho do Daniel Escandurra e Je t'aime non plus. Um abraço. Tchau. Grande Escandurra, grande participação aqui no Primatias, um abração, valeu aí. Essa colaboração, Leno Escandurra,
E 180, selo 180, vale a pena ir atrás do Garras, lá no Rio Grande do Sul. É isso, amanhã continuamos. Abração.